Olá a todos do canal Ação AVC. Eu sou Jussara Baggio, sou professora da Universidade Federal de Alagoas, sou pesquisadora na área de controle postural e AVC, e eu vim falar para vocês um pouco sobre o risco de quedas pós o acidente vascular cerebral. Então, como vocês sabem, né, o AVC ele causa um impacto muito importante na vida não só das pessoas que tiveram AVC, mas também dos seus familiares. E as quedas, elas são um importante fator de preocupação para todos, né? Não só para quem teve um AVC, mas também para a população em geral. Então, quando a gente observa estudos em idosos, então a gente sabe que acima dos 65 anos, de 28% a 35% dessas pessoas já sofreram uma queda. Quando a gente passa para a faixa etária dos 75 anos, 42% dessas pessoas também já caíram. Então é uma porcentagem muito grande e algo que a gente precisa pensar e planejar. Quando a gente passa esses números, né, para as pessoas que tiveram AVC, esses números também são alarmantes. Estudos apontam que 40% das pessoas elas sofrem pelo menos uma queda após 6 meses, em até 6 meses após o AVC. E quando a gente passa para o tempo de um ano, né, quando a gente estende esse tempo para um ano, essa estimativa aumenta ainda mais, então para 70%. Então, esses números nos mostram que ter um AVC somente ter um AVC é um fator de risco importante para as quedas. Então, a gente precisa pensar o que fazer, então, quando tem um AVC. É importante que já no hospital seja conversado, explicado essa questão desse risco de quedas e a família tem que se preparar, assim como, né, a própria pessoa que teve o AVC. Mas por que que isso acontece, né? Porque ter um AVC é um fator de risco para cair. Quando a gente tem um AVC, o AVC ele acontece de forma abrupta, de repente. E a gente sabe que o nosso cérebro, cada região do nosso cérebro, ele é responsável por uma função. Então a gente tem regiões do nosso cérebro que são responsáveis pelos movimentos do corpo, do braço, da perna. A gente sabe que tem regiões do nosso cérebro que são responsáveis pelo toque, pela visão, pelo olfato, pelo equilíbrio. Só que existem alguns, e depois do AVC, cada pessoa pode desenvolver um tipo de sequela. Só que existem sequelas que aumentam ainda mais o risco de cair. Quais são elas? A fraqueza muscular, principalmente aquela fraqueza relacionada à dificuldade de andar, de locomoção, alteração do equilíbrio, depressão e alteração da cognição e incontinência urinária. Esses 4 fatores somados a terem um histórico de quedas, o que é isso? A pessoa que já caiu uma vez, ela tem uma chance ainda maior de cair novamente. E também o uso de medicação sedativa, porque esse tipo de medicação ele deixa a pessoa pode deixar a pessoa um pouco mais sonolenta, né, ou com os reflexos um pouco mais lentos, e isso aumenta o risco de cair. Então, se você tem algum desses fatores, você precisa tomar mais cuidado. E o que é isso, né? Então, quando a gente fala em quedas, a gente precisa falar em prevenção de quedas. Inicialmente é isso, a gente precisa prevenir que a pessoa caia. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, adaptar a casa. Eu não vou me aprofundar nessa questão de adaptação da casa, porque a gente vai ter uma aula somente de como realizar essa adaptação. Mas eu vou dar algumas dicas. Então, banheiro. Banheiro é um local perigoso da casa. Então, é importante colocar barras, né, perto do vaso sanitário ou do boxe, né, do chuveiro. Mas também colocar um banquinho que a pessoa consiga sentar, evitar tapetes. Então, os tapetes eles têm que ser emborrachados, né, para evitar escorregar. Se a pessoa, na casa dessa pessoa tem um corredor, seja dentro de casa ou fora de casa, é importante colocar barras também para ela poder se apoiar. Tapetes, né? Tapetes são perigosos, né? Principalmente esses tapetes mais molinhos, que a pessoa pode enroscar o pé e tropeçar. Então, importante tirar os tapetes de casa, ou se não,
deixar somente aqueles que são emborrachados ou com antiderrapante. Degraus, muitas vezes a gente não consegue retirar o degrau de dentro de casa, mas a gente pode tentar adaptar ele com uma rampa ou colocar um corrimão, algo que ela consiga se apoiar ao subir esse degrau. Uma outra questão é a iluminação da casa, deixar a casa bem iluminada. O interruptor de fácil acesso, então perto da cama, perto do sofá, para que ela não precise se levantar e ir até o interruptor para ligar a luz. Ou se isso não for possível, colocar um abajur, né, uma luz perto ali que ela consiga ligar e ter uma iluminação melhor. Uma outra dica é deixar os objetos de roupa, os objetos pessoais dessa pessoa em gavetas mais baixas, para que ela não precise subir em nada ou se erguer, né, para pegar algum objeto, isso aumenta o risco dela cair. Cuidado com o piso, né? Tomar muito cuidado com o piso molhado na hora que for limpar a casa, evitar molhar muito a casa e também encerar a casa, porque isso deixa o piso mais liso e é perigoso. Uma outra questão que eu preciso conversar com vocês é sobre o medo de quedas, né? Então, quando a pessoa ela tem um risco de cair, ela pode desenvolver o que a gente chama de medo de quedas. Isso pode acontecer tanto em pessoas que já caíram, porque elas ficam com medo de cair novamente, mas também em pessoas que nunca caíram. Por quê? Porque ela sente que o corpo não tá mais o mesmo, que o corpo tá mais fraco ou mais lento, e ela começa a deixar de fazer algumas atividades por medo de cair. Qual que é o problema com relação a isso? Porque isso gera um descondicionamento físico. E esse descondicionamento físico dificulta a realização das atividades de vida diária, que são aquelas que a gente faz todos os dias: tomar banho, se vestir, se alimentar. Essa dificuldade gera uma maior dependência, né, pelas outras pessoas da família. Ela vai precisar sempre ter alguém perto fazendo por ela. Se ela deixa de sair de casa, isso gera um isolamento social que pode levar a uma depressão. Então, e isso tudo somado aumenta ainda mais o risco de quedas, que aumenta ainda mais o medo de cair e piora ainda mais o quadro. Então, é um ciclo vicioso que precisa ser interrompido. Como que eu posso interromper isso? Através de um programa de exercícios. Como que eu faço? Com quem que eu faço isso? O ideal, né, o recomendado é que esse programa de exercício seja feito por um fisioterapeuta que irá fazer uma avaliação adequada, porque isso pode ser gerado por diversos fatores, né? O desequilíbrio ele é multifatorial e precisa ser avaliado, e o fisioterapeuta vai fazer um plano terapêutico, né? Um plano de exercícios que vai ser individualizado e que pode englobar, né, diversos tipos de exercícios, mas os mais comuns são exercícios de força muscular, de mobilidade, exercícios que desafiam o equilíbrio. E tudo isso sempre precisa ser realizado com a supervisão do profissional, porque são exercícios que podem colocar essa pessoa num risco controlado, claro, mas tem um risco de cair. Então, sempre com supervisão. Outra questão é que essa pessoa precisa sempre estar em acompanhamento médico. Por quê? Porque precisa ser feita uma avaliação da visão, que interfere nessa questão das quedas, a parte de exames, né, com relação à vitamina D e cálcio, porque isso influencia os ossos, né? Então a gente precisa ter esse acompanhamento médico com frequência. Algo também muito comum é o uso de dispositivos auxiliares para marcha, que são isso, são as bengalas e os andadores. É muito comum que as pessoas elas usem esse tipo de dispositivo por conta própria. Então, a pessoa vai ou a família vai até uma loja e compra ou aluga esse tipo de dispositivo e começa a utilizar. O correto é que esse dispositivo ele seja prescrito pelo fisioterapeuta. Por quê? Porque é o profissional que vai poder avaliar se você realmente precisa ou não. Porque muitas vezes, né, a pessoa começa a utilizar, mas ela não tem uma necessidade, às vezes pode esperar um pouquinho e se for necessário, utiliza, senão ela vai poder andar de uma forma com maior liberdade. Qual que é um outro problema com relação a esses dispositivos?
Porque a gente utiliza uma bengala do lado que não foi comprometido. Então você acaba sobrecarregando esse lado e deixando de estimular o lado que está né, que está mais fraco. Então, talvez a gente precise esperar um pouquinho para depois usar ou não esse dispositivo. Outra questão é que o fisioterapeuta vai poder fazer uma medição correta desse dispositivo e adaptar caso for necessário, porque também é comum a gente observar pessoas utilizando bengala alta, e daí isso compromete o ombro. Então pode levar a lesões na articulação do ombro. E também, quando for prescrito esse tipo de dispositivo, é importante realizar um treino de como utilizar da forma correta. Então, quem pode fazer isso é o fisioterapeuta, que vai poder, né, prescrever da melhor forma possível. Mas se eu cair, né, mesmo fazendo tudo isso, me adaptando à minha casa, fazendo os exercícios, tendo acompanhamento, e se acontecer uma queda, o que eu faço? Então, a primeira coisa é manter a calma, né? Então, a pessoa precisa manter a calma nesse momento e pensar, verificar se ela tem algum machucado, alguma lesão. Então, se teve alguma fratura, se tem algum local que está doendo muito. E caso verifique isso, ligar para o SAMU, né, que é o Serviço Móvel de Urgência. Esses profissionais vão fazer a avaliação e, se for necessário, vai levar a pessoa até o hospital para uma avaliação mais completa. É importante também pensar que, não, eu consigo me levantar, tô bem, consigo me levantar. Fazer isso de forma lenta, com cuidado, ou com a ajuda de alguém, ou se você estiver sozinho em casa, tentar se arrastar, né, se mover lentamente até um móvel firme, para que você consiga se levantar e sentar, tá? Porque é comum também que as pessoas tentem se levantar e caiam e machuquem ainda mais. Então, tomar muito cuidado com isso. Também é importante, se a pessoa fique sozinha, né? É frequente ela ficar sozinha em casa, que essa pessoa tenha sempre um celular de fácil acesso, que ela carregue o celular com ela, porque caso aconteça uma queda, ela possa ligar para alguém ou para o SAMU para pedir ajuda, tá? Porque também é comum que as pessoas caiam e não consigam se levantar. E depois de tudo isso, anotar, né? Anotar quando que aconteceu, como que aconteceu, o local, o horário e passar isso para a equipe que acompanha. Porque essa equipe vai poder pensar, né, o que levou essa pessoa à queda e fazer um planejamento para evitar novas quedas. Então, é importante a gente fazer isso porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Passado um tempo, a gente esquece dos detalhes, então é importante anotar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigada.